Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e vocês estão no canal que dá dica de leitura, história das religiões mundiais, literatura e religião. Então o assunto aqui é religião, mas sem valor, sem apologético, tá? Então é um canal para defender A ou B. É claro que eu tenho as minhas preferências, eu tenho a minha fé, etc. Bom, então continuando aí na saga dos livros sagrados, várias crenças, tradições religiosas, né? Seja no Oriente, seja no Ocidente, vamos para o cristianismo, em que já falamos de outras, né, denominações dentro da grande guarda-chuva que é o cristianismo. Então vamos localizar hoje dentro dos Estados Unidos, no século XIX, os santos dos últimos dias, tá? Que é chamado de Mormon, mas né, não é Mormon, eles mesmos não se chamam de Mormons, tá? É Santos dos Últimos Dias. Mormon é um livro, então é esse livro, e dentro do livro de Mormon tem o livro de Mormon. Tá? Então é um dos livros de Mormon, é o livro de Mormon. Muito bem, então estamos ali no século XIX, nos Estados Unidos, momento de reavivamento espiritual, né, depois do metodismo, lá no século XVIII. Né, então vão surgir outros milenarismos, aí vai surgir o Adventismo, o sétimo dia, depois os estudantes da Bíblia, que depois serão testemunhos de Jeová, e vai surgir antes aqui, então, esse livro que foi codificado, né, porque ele estava em tábuas, de acordo com o profeta, né? O Smith, que ele fez uma codificação. Então ele recebeu essas placas, não foi ele que escreveu, tá? Então, primeiro ponto, ele não escreveu, ele recebeu e codificou, tá? Então ele decodificou, né? Melhor, porque tinha um código, né? Então, assim, foi selado para os últimos dias, por isso que é o santo dos últimos dias. Então eles são cristãos, mas santos dos últimos dias, entendeu? Então eles estão dentro do cristianismo, mas é um pouco à parte, assim como se você for contar historicamente até o metodismo, né, até os batistas, né, então que vem aí no guarda-chuva do século XVIII. Tá? Aí depois tem a Revolução Francesa, tem a época napoleônica e aí o reavivamento dos Estados Unidos. Tá? Então tem vários grupos. A ciência cristã, né, a Christian Science também surge aí no século XIX nos Estados Unidos. Tá? Então são os grandes grupos que surgem, né, repetindo, os Mormons, a Christian Science, os Adventistas do Sétimo Dia e depois os estudantes da Bíblia e depois que vão ser os testemunhos de Jeová no século XX, tá bom? Muito bem, então esse livro aqui ele foi recebido, né, pelo profeta Joseph, né, Smith, ele decodificou, né, um termo melhor, o que está nessas placas e contando a história das tribos perdidas de Israel que vieram lá dos 600 a.C. para a América, tá? Então isso aí. Mas isso tem arqueologia? Bem, não sou arqueólogo, tá? Não sou teólogo, estou decodificando o livro para vocês, tá? Então há essas tribos perdidas, mas antes, o pessoal lá da época da Torre de Babel também já tinha vindo para cá. Então é uma forma de eles explicarem a presença dos habitantes das Américas, tá? Porque eles não tinham essa ideia de 12 mil anos, o Estreito de Bering, ou então ali na Polinésia, Melanésia, Micronésia, eles vieram de barquinho até o Peru e tal. Não tinha isso não, tá? Eles tentavam explicar como é que eles tinham esses povos aqui na América nesta época, né? Nesta época, tá, sempre tem uma chamada, né? Então, nessa época de revivamento espiritual, tá bom? Então ele recebeu essas placas, estavam enterradas, né? E essas placas vêm desde esses povos que vieram antes de Cristo, portanto 600 anos, depois sobreviveram aí uns 4 séculos depois de Cristo. Inclusive Cristo, depois de ressuscitado, vai encontrar esses povos. Então são vários povos que descendem das tribos perdidas, né? Porque tem sempre isso aí, onde é que estão as tribos perdidas de Israel, né? Então, ou seja, teve aquela época lá em que os assírios tomaram conta do reino de Israel, depois do reinado de Salomão, lembrar que foi separado Israel e Judá, né? Israel, as tribos foram tiradas ali pela Síria, e depois Judá foi invadida pelos babilônios, né? Nabucodonosor, tá? Então tem essa questão aí. E esse livro vai falar de tudo isso nesse estilo, tá? É como você estivesse lendo, né? Josué, ou estivesse lendo os Juízes, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segunda Reis, tá? O estilo todo é esse. Tem as batalhas, e é interessante, tem todas as coisas, tem os heróis, tem as traições, né? Tem as missões, tem os traidores, tem os morticínios, né? Então todos aqueles paralelos de queda e de ascensão que você tem na Bíblia, tem aqui no livro de Mormon. Então a linguagem é bíblica, tá? Agora, aí vai para a crença se você acreditar mesmo que tem judeu que veio, hebreu que veio para a América, né, 600 anos antes de Cristo, tá? Então, isso aí é artigo de fé. Cada fé tem o seu artigo de fé. Ó. Você tem que acreditar que esse livro tá uma plaquinha mesmo, tá? Eu estou falando do livro. Bem, o livro, em alguns momentos fazem referência a livros que foram escritos depois.
É complicado, né? Porque pode ser a codificação do profeta? Pode. Porque faz várias referências ao Novo Testamento, além de livros que foram escritos depois de Samuel e Reis, que a gente sabe que é os livros lá, Crônicas, por exemplo, né? Que é depois do Esdras e Neemias, com que é a reconstrução do templo, que é o segundo templo, tá? Eu estou falando da questão histórica. Então, eu imagino que essa obra ela tenta dar um olhar, né, norte-americano, né, estadunidense, para criar uma religião estadunidense. Né? Ora, vamos explicar como é que a gente vê os povos nativos, né, os indígenas, que a gente chama de indígenas, os povos originários, e vamos integrar esse povo à nossa religião. Né? Então, nesse sentido aí, então é a mais autêntica das religiões estadunidenses, seria o livro de Mórmon, porque tem toda a cosmogonia, ou cosmologia, ou cosmovisão, estritamente estadunidense nesse ponto aí, tá? Uma religião estadunidense que vai lidar com fatos estadunidenses, né? Então os mormons vão ser muito perseguidos pela questão de como eles veem Jesus, né? Quase um triteísmo, porque Jesus é diferente do Deus Pai, do Espírito Santo. E a voz que fala no Antigo Testamento é de Jesus. Jesus aparece no Antigo Testamento. Então há aqui uma aproximação de Jeová, que é a voz, o Deus no Antigo Testamento, com o Jesus que é do Novo Testamento, né? Então é diferente totalmente das testemunhas de Jeová, por exemplo, que são unitaristas e fazem uma total distinção entre Jeová e Jesus. Então Jesus é uma coisa e Jeová é outra, né? Aqui não, aqui tem os três deuses, né? São três deuses, nem é trinitarismo, é três deuses. E a voz que fala no Antigo Testamento é de Jesus, né? Antes de encarnar, podemos dizer assim. E algumas vezes aparece a voz de Deus Pai, mas Deus Pai é mais transcendente ainda. Então, de forma que as aparições do Antigo Testamento são as de Jesus, nem são de Jeová, tá? Então, eu falo que Jesus é Jeová. Totalmente diferente, tá? Agora, no trinitarismo tem isso, né? Há uma relação maior de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, tá? Comparando os três sistemas aqui, o trinitarista, o unitarista e o triteísta, que é o caso aqui, tá bom? Então, ele faz aqui então apanhado de alguns livros contando a história das tribos perdidas, como é que eles chegaram aqui na América, viagem, né? Umas coisas assim, lembra muito mesmo alguns trechos desses livros históricos, tá? Que a gente fala aí dos reis, o Samuel, etc. E também contando a história do Jared. Jared seria o pessoal que veio aí antes, né? Ou seja, a Torre de Babel. A Torre de Babel foi quando, hein? Né? 3.000 a.C., não sabe, tá? A gente nem sabe quando foi o dilúvio, há várias datações, né? Se o dilúvio foi universal, né? O dilúvio atingiu o Himalaia, né? Não sabe, tá? Então ele coloca uma data base aqui de 600 a.C. 600 a.C. foi antes do Nabucodonosor, né? Então está aqui a transição. Já tinha se disperso as tribos, e aí 600, uma dessas tribos, né? E os vários livros que tem aqui, né? Na verdade o livro de Mórmon são vários livros, né? Não é um livro. Então são vários livros. Você tem o livro do Nefi, né? O segundo livro do Nefi, Jacó, Enos, Jarom, Omni, Mormon, as palavras de Mormon, Mosias, Alma, Relamã, Nefi, terceiro e quarto Nefi, o livro de Mormon, o livro de Éter e o livro de Moroni. Tá? Então, ou seja, é uma série de livros dentro do livro. É igual a Bíblia, né? A Bíblia tem Reis, Samuel, Crônicas e tal, né? Esdras, Neemias e tal. Então, na verdade, o livro de Mormon é um dos livros do livro de Mormon. Tá? E aí ele vai contar essa história com as nuances, né? Uma tribo contra a outra, eles, né, as traições, então vão quase levar ao extermínio. Então por isso que sobraram poucos, né, descendentes hebreus. Agora, a gente não sabe, né, se os indígenas têm sangue judaico, por exemplo. Né? Então, e agora, muito bem, a crenças interessantes do Mormon é, por exemplo, batizar pelos mortos, né? Tem também, né, tinha essa tradição de batizar pelos mortos. E eles batizam criança depois dos 8 anos, tá? Não tem batismo infantil. Né? Diferente, aí, por exemplo, da Igreja Católica, dos presbiterianos e luteranos que batizam crianças. Tá? Eles batizam a partir dos 8 anos. E por ter essa crença de batizar pelos mortos, eles mantêm então tabelas dos ancestrais. Tá? Então eles têm bibliotecas, têm arquivos inteiros para registrar isso. Então é interessantíssimo esse trabalho que eles fazem de você pode batizar em nome de um ancestral. Tá? Um tio, uma tia, um bisavó, tataravó. Então são algumas crenças que é diferente. Agora a crença a mais diferente mesmo é essa do triteísmo e de que há uma evolução espiritual. Então que, né, Jesus também tem uma evolução espiritual. É um pouco diferente do espiritismo que a gente vai ver depois aí, né, do kardecismo, que Jesus, tipo um Buda, foi evoluindo. Na verdade, Jesus é pré-existente e também foi evoluindo de alguma forma. E nós também vamos evoluir. Né? Então ele tem essa questão evolucional aí. Mas eu acho mais interessante, bem, você pode ler isso aqui como um anexo da Bíblia? Pode, né?
Então, mas ele é contra a Bíblia? Não é contra a Bíblia. Tanto é que tem várias citações da Bíblia, mostra que os evangelhos, mostra que os evangelhos, quem quer que tenha escrito isso aqui, se foi um anjo, se foi placa, se foi o próprio profeta, tem conhecimento de Bíblia, tem conhecimento de Antigo Testamento, Novo Testamento. Agora, se já tem que ter na Bíblia, então tá, fica com a Bíblia. Então aí, porque o protestantismo tem a sola escritura, né? Então, se você adotar esse livro, você não tem a sola escritura. Você vai ter a Bíblia mais o livro de Mórmon, mais outras publicações. Então, é um protestante, só que não tem sola escritura. Tá? Essa é a diferença aí dos Mórmons. Então, para as outras que se você conversar com metodistas, com batistas, vai falar, né? Só a sola escritura, só a Bíblia, não tem outro livro, né? O Adventista é complicado, porque o Adventista tem as obras de Ellen White, né? Então não é tão só a escritura assim. Tá? Tem essa diferença aí, ok? Então é bem básico mesmo, né? Ler por uma certa curiosidade, né? É interessantíssimo, é muito bem escrito, tá? Não é uma coisa de outro mundo, não é budismo, né? É dentro, tá, do guarda-chuva do cristianismo. Estamos falando de cristianismo, tá? Então fica aí o livro O Santo dos Últimos Dias, ok? Obrigado pela atenção, não deixem de